E aí pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vou tentar te explicar o que são transtornos de personalidade. E para começar, eu acho que é importante a gente entender o que é personalidade em primeiro lugar, para depois entender o que são os transtornos. Mas eu queria te pedir para você pausar o vídeo e comentar aqui embaixo o que é personalidade para você. O que vem na sua cabeça quando alguém fala que o fulano tem a personalidade forte, o outro não tem. Pausa o vídeo, comenta, eu espero e você já volta. Já comentou? Então ótimo, a gente pode continuar. Eu vou te explicar que personalidade, na verdade, é a maneira que a gente se comporta e se coloca na vida, na sociedade de uma forma geral. E isso inclui a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente percebe o que está acontecendo ao nosso redor e a maneira que a gente reage a isso. É importante a gente entender que eu só vou considerar alguma característica sendo da minha personalidade quando for algo duradouro, algo frequente. Eu não posso dizer que alguém é tímido se essa pessoa teve uma situação sendo tímida. Então a gente vai considerar algumas características que a gente tem que são frequentes, que na maior parte do tempo elas estão presentes. Tá bom, Rodolfo, já sei o que é personalidade, mas e o transtorno de personalidade? O que é? O transtorno, a gente vai entender que são padrões de funcionamento da personalidade dessa pessoa que trazem direta ou indiretamente prejuízo e sofrimento para ela e para terceiros, para quem está em volta dela. Ficou difícil de entender? Eu vou explicar. Eu posso considerar alguém tímido e tudo bem, e essa pessoa é tímida, mas a vida dela segue tranquilamente, isso não afeta negativamente a vida dela, nem das pessoas que estão ao seu redor. Mas eu posso também encontrar e conhecer pessoas tímidas que praticamente não têm vida social, que praticamente não conseguem se relacionar, e aí eu posso entender que essa característica da personalidade dela traz prejuízo para ela. Mas no transtorno, a gente não vai avaliar uma característica dessa pessoa, a gente vai avaliar toda a maneira que essa pessoa se comporta, percebe e reage na sociedade. Então, se a gente percebe que o jeito dessa pessoa funcionar traz prejuízo e sofrimento para ela e para quem está perto, a gente pode começar a suspeitar de algum tipo de transtorno. Mas, sempre lembrando que essa avaliação quem faz, normalmente é psiquiatra ou psicólogos. Então, não é uma coisa que eu tô vendo a pessoa sofrendo e vou falar que ela tem um transtorno de personalidade. Eu falei transtornos de personalidade porque, na verdade, existem alguns transtornos diferentes, como borderline, esquizotípico, antissocial e por aí vai. E cada um deles tem características específicas para a gente conseguir separar e diferenciar. Uma coisa interessante para a gente prestar atenção é que, com muita facilidade, a pessoa que tem algum transtorno de personalidade, ela acaba se tornando a chata para amigos, para familiares e até para profissionais de saúde com os quais ela tem contato. Isso acaba acontecendo porque quando a gente olha para essa pessoa, muitas vezes a gente não enxerga que ela é doente, que ela tem algum problema que precisa ser cuidado. E aí a gente acaba caindo bem facilmente nos julgamentos, falando que essa pessoa não presta, que ela faz de propósito e coisas do tipo. E uma dica que talvez eu possa dar para quem convive ou quem atende, trabalha, enfim, com pessoas com transtorno de personalidade, é a gente conseguir separar um pouquinho, por mais difícil que seja, que essa pessoa tem um jeito de funcionar que precisa ser cuidado e não simplesmente julgado. Óbvio que a gente não vai aceitar qualquer coisa, que a gente precisa colocar limites nas relações que a gente tem com essas pessoas, mas ainda assim eu preciso lembrar que essa pessoa tem algo que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Então, se eu lembro disso, talvez facilite um pouquinho a maneira que eu enxergo, que eu lido, que eu reajo com o que essa pessoa está fazendo comigo. Mas o tratamento? Sim, transtorno de personalidade tem tratamento. E ele basicamente é focado em psicoterapia. Por que psicoterapia? Porque, como eu disse, essa pessoa tem um jeito de funcionar que traz prejuízo e sofrimento para ela e para outros. E aí, na psicoterapia, ela vai conseguir ter um espaço para olhar para o que ela está fazendo, entender por que ela está fazendo uma coisa ou outra, olhar de uma outra maneira para os efeitos do que ela faz, tanto com ela quanto com outras pessoas. Então, a psicoterapia é a principal ferramenta de tratamento, de cuidado para esse transtorno. E sim, existem pacientes com esse diagnóstico que fazem tratamento medicamentoso, que fazem acompanhamento com o psiquiatra, mas é importantíssimo a gente lembrar que não tem nenhuma medicação que é específica para transtorno de personalidade. As medicações que muitas vezes alguns pacientes tomam são medicações que vão auxiliar em alguns sintomas que essa pessoa possa ter,
como dificuldade de dormir, como um nível de ansiedade um pouco mais alto, como uma impulsividade, mas não para tratar o transtorno em si. Espero que a minha explicação tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre o transtorno de personalidade. E comenta aqui embaixo se você gostou, porque eu estou pensando em criar uma série com vídeos falando dos transtornos de personalidade. Então comenta aqui para eu saber se vocês querem que eu traga essa série. E não sai daí, que agora vai aparecer a sugestão de um outro vídeo para você continuar se informando aqui com a gente. Até mais!